Estamos lendo o Evangelho de São Marcos, capítulo número 12, verso 18. Então, saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e ressuscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é a primeiro de todos os mandamentos? E Jesus lhe respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel. O primeiro mandamento, meu amado, foi dado para você que é gentil ou foi para Israel? Os 10 mandamentos foram dados para você, brasileiro, gentil, ou foi para Israel? Vamos lá de novo. E Jesus respondendo-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento da lei de Moisés. Este é o primeiro mandamento, não tem lei de Moisés aqui não, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos, do que todos os sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando, Yoshua dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os no templo. Jesus ensinava no templo, irmão Rubens? Claro, Jesus era judeu, o templo foi feito para judeus, ele estava debaixo da lei de Moisés, no templo da lei de Moisés, e ele ensinava no templo e ensinou até o dia que foi expulso. E ensinando-os, dizia-lhe: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridos, e gosta das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, e que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Esses receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito dinheiro.
Hoje, no templo, não, meu amado, o templo não existe mais. No templo de Moisés, naquela época, no templo de Abraão, no templo de Salomão, no templo dos judeus. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitavam na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobrejava, mas essa, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela deu para quem aquilo? Foi para dividir com as pessoas, porque é assim que fazia. E naquele tempo era debaixo da lei de Moisés. Nós estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, até a morte de Jesus é Velho Testamento. As práticas aqui feitas são práticas judias, e essa é uma delas, de levar dinheiro no templo, lá no templo de Moisés, no templo de Salomão, no templo de Davi, no templo dos judeus. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, é agora, está até engasgado, nariz entupido, estou ficando gripado com esse ar-condicionado. Mestre, olha só, vê, mestre, esses grandes edifícios, é essa coisa monumental que é esse templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo de Pedro e Tiago e João e André, lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, e entregarão às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estáis solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos fora dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Vou repetindo aqui 13, verso 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lhe entenda. Amado, eu creio que seja a construção do templo, novamente, lá em Jerusalém. Eu creio que é disso que está falando, mas gostaria que você que está assistindo me ajudasse nesse entendimento. Eu volto.